Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje é dia 8 de janeiro de 2024, eu gostaria de estar fazendo esse vídeo aqui com todos vocês para colaborar um pouco mais com esse processo de escolha online e também de designação para contratação e convocação no estado de Minas Gerais. Como você sabe, começou desde o dia 5 de janeiro a escolha de vagas online, o que frustrou muita gente. A verdade seja dita, frustrou muita gente porque pouquíssimas vagas apareceram. Tem gente falando que tem escondendo vaga, essas coisas, mas a Secretaria de Educação realmente precisava de se posicionar sobre isso, porque, de fato, poucas vagas no sistema online, pelo menos no tocante, por exemplo, a nossa Superintendência Regional de Ensino, estive acompanhando e, de fato, no tocante à questão administrativa que eu tive lá, fui verificar poucas vagas e também algumas reclamações, porque muitas vagas não apareceram. É preciso destacar aqui e a gente precisa saber o que está acontecendo de fato. De qualquer forma, haverá aí as convocações, né? Nós teremos as convocações presenciais e nessas convocações presenciais essas vagas, porque o diretor tem um cronograma para poder publicizar todas elas no sistema, né? Através de um site para que vocês possam acompanhar. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, porque afinal de contas a gente tem feito vídeos aqui, e hora em hora tem perguntas lá no canal da Educação, e não é sempre que a gente pode responder, sempre que eu posso, né? Eu tento ajudar de alguma maneira, respondendo as suas dúvidas e tentando dirimir um pouco mais essa situação que é de conflito mesmo, né? Porque a gente está diante de uma situação nova para aqueles candidatos que estão entrando agora no sistema e aqueles que são mais antigos, eventualmente fazendo alguma pergunta, querendo saber se houve alteração na resolução anterior para com a resolução atual. Bom, de cara, eu quero destacar para vocês dois pontos importantes. Nenhum candidato deve participar do processo de convocação e contratação do estado de Minas Gerais sem entender algumas coisas. Primeiro, algumas regras. A leitura obrigatória para quem é do quadro administrativo da resolução 4919. Leiam a resolução 4919, porque ela responde boa parte dessas perguntas que estão aqui. E outra, para quem é do quadro do magistério, a resolução 4920, pessoal. Porque essa resolução é importantíssima e vai falar sobre a situação dos professores, né? O pessoal aí que atua no estado de Minas Gerais, nas escolas estaduais. Presta atenção, porque para quadro de magistério, inspetor de escola, professor, especialista, 4920. E para você que é ASB, ATB ou analista da educação básica, nós temos a resolução 4919, por isso importante fazer essa leitura. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, mas antes de começar o vídeo, gostaria, claro, de pedir para que você faça sua inscrição no canal da Educação, deixa, obviamente, um like e compartilha esse vídeo com todo mundo, pessoal. Essa é uma pergunta recorrente aqui no canal de Educação e, claro, muita gente está com dúvida em relação ao Fundef. Eu vou fazer um vídeo sobre a situação do Fundef, o pagamento dos precatórios do Fundef na educação no estado de Minas Gerais para todos vocês. Mas de cara, em resumo, gente, não há que se falar em pagamento de precatório no estado de Minas Gerais nesse momento. A situação ela está ajuizada, a situação corre pela Advocacia Geral do Estado e nós participamos de uma audiência na Assembleia Legislativa, onde tivemos ali informações importantíssimas. Qualquer coisa você procura na galeria de vídeos Fundef MG, porque eu tratei sobre essa matéria e meus colegas também do Planeta Educação, nossos colegas também aí do Saudações Geográficas, Lucas Crivellari também, né? Tratou sobre esse assunto importante aí, que é a questão do pagamento do Fundef no estado de Minas Gerais. Todo mundo está compartilhando essas informações com vocês e o canal da Educação, obviamente, não ficou de fora. A gente fez um vídeo também comentando sobre essa situação. Aproveito a oportunidade para mandar aqui um grande abraço para todos os meus colegas da educação no estado de Minas Gerais, muito especialmente para os nossos colegas youtubers, né, que estão fazendo vídeos aí e sempre divulgando orientações importantes aí para todos vocês. Mas vamos começar aqui com uma dúvida que está sendo aí muito comentada nas redes sociais, aqui na plataforma, que é de pessoas, de candidatos que fizeram a inscrição, mas está aparecendo a seguinte mensagem, né?
este CPF não possui inscrições para funções do quadro administrativo e também do quadro magistério. Olha, gente, isso é desesperador. A Secretaria de Educação ela precisa se posicionar. E aqui na mensagem, o candidato poderá buscar mais informações junto à Superintendência Regional de Ensino, correspondente à sua inscrição. Olha, gente, é importante procurar imediatamente a Superintendência Regional de Ensino para tentar entender o que está acontecendo. E a Secretaria de Educação, por sua vez, precisava disponibilizar aí um e-mail, né, para que os candidatos pudessem recorrer e tirar essas dúvidas. Porque imagina, você fez a inscrição e você tem os comprovantes. Claro que nós sabemos que a resolução também ela previa lá problemas técnicos, de ordem técnica, problemas lá de inscrições não deferidas, não finalizadas. Mas nós temos candidatos que têm os comprovantes do processo, né, com a data, com os links, com a data e o horário, tudo certinho. Então ele tem todo o comprovante e que por alguma razão, não aparece o nome. É frustrante, porque é a vida do trabalhador. São trabalhadores, são pais de família, são pessoas que precisam do trabalho na rede estadual de ensino e que agora estão desesperadas porque não vem outra alternativa senão essa de poder recorrer à Secretaria de Educação para tentar descobrir o que está acontecendo. São pessoas que fizeram a inscrição e que está aqui, ó. Eu acabei de ler, não é o primeiro que eu leio, né? Eu vi vários assim, pessoas que fizeram a sua inscrição e que por alguma razão aparece essa mensagem. Eu vou repetir: este CPF, entre aspas, este CPF não possui inscrições para funções do quadro administrativo / quadro magistério online. O candidato poderá buscar mais informações junto à Superintendência Regional de Ensino correspondente à sua inscrição. Agora, é claro que tem que ver se o candidato ele fez a sua inscrição, porque às vezes a sua inscrição está deferida, mas não existem vagas para o online, pessoal. Presta atenção, porque algumas vagas elas acontecerão de maneira presencial. E se você fez a inscrição, por exemplo, para trabalhar numa PAC, num socioeducativo, unidade prisional, por exemplo, é claro que você não está selecionado para o sistema online. Então é preciso entender. Por isso que eu digo, leiam a resolução 4919, leiam a resolução 4920 e acompanhem aqui no canal de Educação a instrução complementar número 1, porque ela traz informações importantíssimas para todos vocês. Então, aqui eu tenho uma outra pessoa colocando o meu também, não consegui saber o motivo nem na secretaria. Você sabe o porquê? Então estou dando aqui algumas luzes para vocês a entenderem. Agora, tem um outro colega aqui que perguntou o seguinte, ó: caso a pessoa não tenha interrupção no vínculo no ano de 2023, ela ficará dispensada de apresentação de novo atestado médico, né? Ela precisa apresentar o antigo. Uma colega minha foi impedida por não apresentar o atestado antigo, ela levou o contra-cheque para comprovar a não interrupção de vínculo. Então veja bem, pessoal, aqui quem está perguntando é um candidato, né, que participou do processo e ela conta a história de uma colega que foi impedida porque não apresentou o atestado médico antigo. Ela levou o contra-cheque para comprovar a não interrupção de vínculo. Olha, e aí eu tenho uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: o professor que atuou na escola até 31/12, ele estará dispensado a apresentar o atestado médico na convocação no ano seguinte, até 28 de fevereiro? Seja 2 meses de carência, isso é verdadeiro? Olha, gente, eu vou falar com vocês o seguinte: primeira coisa, sobre atestado médico, o canal de Educação já fez um vídeo, e eu discuti esse assunto com todos vocês, porque falar sobre atestado médico é algo muito sério. E você sabe que o candidato tem que apresentar, a princípio tem que apresentar o atestado médico no ato da convocação. Ele faz parte do rol de documentos que estão lá na resolução 4920 e também na 4919. Se vocês verificarem, lá nós temos uma série de documentos, ao que parece artigo 64 dessa importante resolução, ela coloca lá sobre a questão, pessoal, importante, que é a questão do atestado médico, né? Então fique atento a isso aí, porque ela comenta sobre essa questão da documentação. Se você verificar lá no parágrafo 10, no inciso 10, está escrito assim, ó: documentação, declarações devidamente datadas e assinadas, fornecidas no ato da convocação temporária pela autoridade responsável, nos termos da legislação vigente e das normas complementares emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Eu vou apresentar na tela para vocês aí, vocês estão acompanhando aí, pessoal. Olha aqui, ó, o artigo 64, ele está falando sobre isso,
que tem que apresentar esses documentos. Na verdade é o seguinte, a autoridade vai fornecer no ato da convocação documentos referentes à Superintendência Central de Perícia Médica, provavelmente dizendo se você tirou licença por período superior a 15 dias. Mas se você verificar no artigo 63, eu vou ter que destacar na tela para vocês nesse momento, está escrito assim, ó, o candidato à convocação temporária deverá submeter-se a exames admissionais, quando for o caso, nos termos da legislação vigente e das normas complementares emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Passional da Secretaria de Estado de Educação, Estado de Planejamento e Gestão, que é a CEPLAG. Por que eu estou apresentando isso para vocês aqui nesse momento, pessoal? Porque é muito importante entender, e eu aprendi isso com o saudoso inspetor Miguel. Atenção, Miguel Ribas, um grande abraço para você, inspetor da Metropolitana B, ele que foi um inspetor que atuou muito na região noroeste de Belo Horizonte, muito conhecido por todos. E o inspetor Miguel sempre dizia uma coisa para mim, que é o seguinte: Tancredo, tem que apresentar sempre no início do ano em curso um novo atestado médico. Então essa história de que tem validade, realmente tem 60 dias de validade. A partir da data do término do seu serviço, vamos supor que você trabalhou em março, aí você ficou em março sem trabalhar. Começou 1º de abril sem trabalhar, tá, pessoal? E completando ali abril e maio, você ficou mais de 60 dias desde o término do seu contrato. Nesse caso, pessoal, se você ficou mais de 60 dias, esse atestado médico ele não vale. Você tem que fazer um novo atestado médico. Mas a questão que está sendo perguntada aqui é que imagina aquele candidato que finalizou o contrato 31/12, aí ele vai entrar num ano em curso. Realmente, se você verificar 31/12, terminou o contrato dele. Alguns contratos aí terminam até março, né? Dependendo da situação, o pessoal administrativo. Mas imagina o pessoal aí que é do magistério. Veja bem, eles estão aí terminando o contrato 31/12 e vai pegar aula em fevereiro. Fevereiro começa aí, dia 1º de fevereiro, né? Mas o mais importante aqui, pessoal, que eu gostaria de citar aqui, comentar com vocês, é que se você contar, não dão 60 dias. Então esse atestado que encerrou o ano, né, 31/12, para o início do ano de 2024, ele vale. Olha, pessoal, eu quero lembrar aqui o nosso saudoso inspetor Miguel Ribas, aposentado aí, finalmente descansando. Miguel, um grande abraço para você, que ele sempre falava que é importante você levar um novo atestado do ano em que você vai iniciar um novo contrato, que é um novo contrato. Agora, pessoal, se eu tiver errado, eu peço desculpa para todos vocês. Eu estou acompanhando aqui a sugestão do inspetor Miguel, que comentava isso na época, e com razão, porque a legislação antigamente, muito provavelmente, ela dizia isso claramente. Mas se você pegar realmente, verificar essa questão dos 60 dias, você vai ver que não teve interrupção, né, pessoal? Mas é um novo contrato. Essa que é a questão, é um novo ano, é um novo contrato, é um novo começo na vida do trabalhador. Então, quando você inicia um trabalho, você apresenta o atestado médico do ano em curso. Essa que é a grande questão. Agora, ao longo do ano de 24 todo, 2024, aí não, tudo bem, não houve interrupção aí do contrato, não passou de 60 dias, ele vale o ano todo, não há problema nenhum na mesma função. Porque se for função diferente, outro atestado médico. Por exemplo, não tem pergunta aqui, mas eu vou responder. Você vai concorrer para especialista e para professor. Vale um atestado só? Não, gente, não vale. São duas funções diferentes. Nesse caso, 2 atestados médicos. Tá bom, pessoal? Fica tranquilo aqui que nós vamos voltar para as perguntas aqui dos inscritos no canal da Educação. Por isso que é importante você fazer a sua inscrição, deixar um like, comentário, pessoal. E, claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Outra pergunta importante aqui, e essa eu gostaria de destacar para vocês, que é a seguinte. Foi perguntar assim, ó. Onde que eu vejo as vagas disponíveis nas escolas para educação especial PEB-CREI, tá, pessoal? Presta atenção nisso, porque o candidato, ele está perguntando aqui onde é que ele encontra essa divulgação de vagas. E eu encontrei essa informação aqui, pessoal, muito importante estar lembrando vocês, que eu encontrei essa informação sobre a publicização de vagas na 4920, da resolução 4920, lá no artigo 54, então eu vou correr a tela aqui para mostrar para você, já ter destaque aqui. Olha o que está escrito aqui no artigo 54, acompanhe comigo na tela para você. Para a convocação temporária presencial, as vagas disponibilizadas serão divulgadas por meio de editais no endereço eletrônico
https://controlequadropessoal.educacão.mg.gov.br/divulgacão. Tá, pessoal? Veja bem, então é aqui, neste site, onde você encontrará os editais. Se você entrar agora, vai ter edital? Não, pessoal, porque o cronograma, ele está falando que as vagas elas têm que começar a aparecer a partir do dia 31 de janeiro, se não me falha a memória. Me corrija aí se eu estiver equivocado aqui na informação. Mas vai ter um período em que os diretores vão publicizar essas vagas e são obrigados a publicizar. Então, pessoal, eu quero chamar a sua atenção que além de ter o site aí para você fazer a pesquisa dos editais de vagas que serão publicizadas, você também tem aqui um prazo mínimo que o diretor de escola tem que respeitar. E se não respeitar, tem que reclamar, tem que denunciar, tá, pessoal? Tem que fazer realmente a reclamação junto ao inspetor escolar e também junto à superintendência regional, porque tem que respeitar esse prazo. Tá aqui, ó, no artigo 154, tá dizendo o seguinte, olha, presta atenção nessa informação. Mas antes, deixa eu continuar lendo aqui, ó. Elas também têm que ser publicizadas pela SRE e unidade de ensino nos meios de comunicação disponíveis e seguirão as regras descritas abaixo. Por isso que eu quero apresentar para vocês essas informações. Olha o que está dizendo o primeiro edital. O prazo de publicização deverá ser de, no mínimo, 6 horas. Então você chegou na designação, não tem 6 horas. Se for o primeiro edital, pessoal, pode dar o grito. Pode dar o grito porque está errado. No mínimo 6 horas que tem que o diretor de escola, o gestor escolar tem que respeitar. Presta atenção nisso aí. Agora, no segundo edital, no segundo e no terceiro editais, o prazo de publicização deverá ser de, no mínimo, 1 hora. A partir do quarto edital, nós já falamos do primeiro, 6 horas. O segundo e terceiro editais, 1 hora, no mínimo, para publicizar. E a partir do quarto edital, o prazo de publicização deverá ser imediato, devendo ser gerado novo edital diariamente até o preenchimento da vaga. Presta atenção nisso, que ainda tem mais uma observação para encerrar. O período entre 22 horas e 6 horas da manhã não será computado para fins de publicização do edital. Então veja bem, quem conhece a legislação não vai se deixar enganar. Tá? Se você entende a 4919 do quadro administrativo, se você entende a 4920 do quadro magistério, ninguém vai passar a perna em você. Basta entender o que está na legislação. Por isso que o mais importante agora é ler a 4919 e a 4920. Vamos continuar com o vídeo, porque nós temos mais informações para todos vocês. Colocaram assim, ó. Se eu for selecionado na designação online e desistir, sofro alguma punição, pessoal? Essa informação está no artigo 62 da 4920. Lá está escrito assim, acompanhe comigo no parágrafo. Está dizendo o seguinte, olha, veja bem aqui, no parágrafo está dizendo o seguinte, o candidato que recusar a vaga ou que não comparecer após o início da chamada ao local definido no edital para convocação temporária terá sua classificação mantida. Então veja bem, pessoal, você não é penalizado. Presta atenção nessa informação, que é a pergunta que foi feita aqui, ó, se eu for selecionado na designação online e desistir, sofre alguma punição? A única coisa que vai acontecer é que você não vai ganhar no online, mas você vai poder participar normalmente do presencial sem penalidade. Tá? Então, em relação a essa dúvida, nós conseguimos dirimir aqui. Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, ó, Tancredo, e sobre a ordem de chegada? Caso o candidato que chegue atrasado esteja na frente, ele poderá concorrer mesmo já o candidato sendo conferido seus documentos, estando outro candidato conferindo seus documentos? Vamos analisar da seguinte forma aqui, tá a resposta no artigo 62, parágrafo 1º da resolução 4920, pessoal. Eu vou ler e a gente vai entender aqui essa resolução, porque é importante a gente estar discutindo isso aí. Imagina a seguinte situação, tá marcada pelo edital a designação, a convocação, né, pessoal, a contratação, tá lá, no caso aqui, como eu tô falando da 4920, vamos falar a convocação para ficar mais certo, tá lá certinho. Aí você tá marcado para 13 horas. Aí 13 horas os candidatos já estão lá, meio-dia 30, esperando, não começou o processo. Aí 5:01, a diretora, o diretor desceu, né, direitinho, foi para a sala, organizou o processo, já tá tudo pronto.
já está com o livro de ata lá, o edital, ele já está, e aí deu 1h da tarde, ele vai começar com a designação, deu as boas-vindas para todos vocês. Ô pessoal, vou começar aqui com a designação, hoje é um cargo assim, vocês acompanharam, muito obrigado aí, vocês terem vindo, né, estarem confiando aqui na nossa instituição de ensino. Vamos iniciar aqui, nós temos uma vaga X, e essa vaga, ela é para uma substituição de, enfim, 90 dias. Ok, pessoal, beleza. Aí, você está lá fazendo a verificação dos candidatos, quem é o melhor classificado aqui nos termos da legislação vigente, tem servidor concursado, ainda não nomeado, nos termos lá, do jeito que pede lá a resolução, né, pessoal? Tem lá a ordem de prioridade, vamos dizer assim. É assim mesmo, é a ordem de prioridade. E aí você chega lá e está fazendo o processo, o candidato levanta a mão, senta à mesa, está conferindo a documentação, chega um candidato atrasado. Olha aqui, pessoal, ele vai poder participar e passar na frente desse servidor que está lá. Vamos supor que esse candidato é 400, o que está na mesa verificando a documentação. E esse que chegou é 388. Ele é melhor classificado, ele vai poder pegar ali e substituir aquele colega ali, pessoal, naquele ato. Veja bem o que diz a resolução, porque ela é muito clara. No parágrafo 1º do artigo 62, ele vai dizer o seguinte: o candidato que comparecer após o início da chamada, porque para isso que tem hora, para isso que o edital tem hora marcada, tá, pessoal? Tem hora, tem dia e hora marcada. Ele poderá concorrer às chamadas vagas remanescentes. Veja bem, a resolução aqui, ela está muito clara. Não está falando que ele poderá substituir aquele candidato que está verificando a documentação porque ele tem uma classificação melhor. Veja bem, ele chegou atrasado. Então, ele chegou após o início da chamada. Então, para você ter a sua garantia efetiva, o seu direito líquido e certo, você tem que chegar antes do processo e, claro, acompanhar desde o início, pessoal, da chamada, não após o início da chamada. Porque se você chegou após, você poderá concorrer às vagas remanescentes, após a conferência da documentação do candidato em atendimento. Então, a prioridade é do candidato em atendimento, ainda que a classificação dele seja pior do que a sua, desde que a ata de convocação temporária não tenha sido encerrada, tá, pessoal? Então você está fazendo ali o processo, está sendo atendido um candidato, a ata ainda não foi encerrada, porque se ela for encerrada, não tem nem vaga remanescente mais, tá, pessoal? Já encerrou o processo, já encerrou a ata, então acabou o processo, não tem jeito. Então, veja bem, porque isso está claro no artigo 62, parágrafo 1º, dessa importante resolução, tá, pessoal? Que eu estou discutindo com vocês aqui. Então, em relação a isso, nós tivemos até uma resposta aqui, ó, de um colega que colocou assim, ó: se a chamada tiver sido realizada, não poderá participar, do contrário, poderá. Então, pessoal, não foi realizada a chamada também, mesmo houve um atraso. O candidato chegou, não começou, então tudo bem, não há problema nenhum. Mas se tiver iniciada a chamada e ele chegou após a chamada, ele só pode concorrer nas vagas remanescentes, tá, pessoal? Presta atenção nisso aí, porque é importantíssimo a gente tá discutindo essa matéria com todos vocês. E aqui nós temos mais uma pergunta que é a seguinte: eu não tenho como conseguir o meu comprovante de endereço. E aí? Olha, pessoal, para isso o artigo 64, lá no seu inciso 8, se você chegar lá no inciso 8 do 64, que é a documentação, vai falar que é obrigado o candidato a apresentar o comprovante de endereço atualizado com validade de 3 meses, original e cópia. Mas aí nós temos uma instrução complementar número 1, emitida no dia 2, ao que parece, dia 2 de janeiro de 2024. E essa instrução complementar, ela fala que você pode fazer uma declaração de próprio punho informando o seu endereço, tá, pessoal? A autoridade, ela fornecerá para você esse documento, então você leva de próprio punho mesmo. É importante estar dizendo isso para vocês. Nós tínhamos nas resoluções anteriores, nas normas anteriores, um documento emitido pela autoridade que você tinha ali, você imprimia e você preenchia no ato, tá, pessoal? Mas eu sugiro que você leve esse documento antes, dizendo qual é o seu endereço, mas para isso leia a resolução 4920 e leia a instrução complementar, claro, número 1, porque ela é fundamental, ela que vai tirar todas essas dúvidas de vocês, caso você tenha esse tipo de dificuldade. Bom, nós temos aqui mais algumas perguntas aqui, pessoal, mas eu vou parar o vídeo por aqui, tá? E farei
novos vídeos aí para vocês, sempre tentando ajudar você nesse processo aí, porque a gente tem dúvidas, né? Claro, é um processo de convocação, é um processo de contratação no estado de Minas Gerais, muitas dúvidas, e o canal de educação está aqui para ajudar todos vocês. É a minha forma de interpretar a resolução 4920, 4919, sem nenhum compromisso, mas com todo respeito aos trabalhadores da educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.